A gente continua falando sobre a pandemia do novo coronavírus porque realmente o sinal de alerta pelo interior do estado do Piauí está aceso. Hospitais como o de Floriano e Picos estão com 100% de sua lotação completa, isso em leitos destinados ao tratamento de pacientes com Covid-19. Mais uma vez recebemos aqui em nossos estúdios o professor Emílio Matos. Professor, prazer em lhe receber. Seja muito bem-vindo para que nós possamos falar sobre essa necessidade de cuidados com a Covid-19. Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, Lívio. Boa tarde, telespectadores. Professor, é uma situação que realmente o senhor já vinha falando em suas participações anteriores. O número de casos está aumentando, o número de óbitos estão aumentando, por isso esse reflexo em nossos leitos de UTI pelo interior do estado do Piauí. Era uma tragédia anunciada, professor? Pois é, se a gente acompanhar, né, com o tempo, em novembro do ano passado a gente viveu o melhor momento de 2020. Todo mundo lembra, vieram as eleições, a aglomeração e a gente começou a piorar no início de dezembro. Sim. A gente está vivendo esse momento agora, começando a crescer o número de casos, então a gente precisa ficar alerta. Claro que num cenário melhor agora, porque a gente tem vacina. Então, se a gente comparar com abril desse ano, que foi o nosso pior momento, em abril foram 1.061 óbitos no estado do Piauí. Todo mundo lembra aquele o caos na rede pública de UTIs. E em outubro nós tivemos 88 óbitos, ou seja, uma queda muito grande, de cerca de 97%. Mas quando eu comparo setembro com outubro, eu tive em setembro 64 óbitos e em outubro 88 óbitos. Desse número maior de óbitos, a maioria, 44% de outubro, é de idosos acima de 80 anos de idade. Naturalmente mais fragilizados, que nós sabíamos que seriam mais suscetíveis ao novo coronavírus, não é isso, professor? Exato. Tem dois processos aí. Primeiro, a vacina, com o tempo, hoje a gente sabe disso, ela perde taxa de eficácia, Sim. 6 meses depois de tomada a dose. E segundo, esse processo no envelhecimento que chama imunossenescência. O que é isso, nessa palavra difícil? As nossas células de defesa do nosso sistema imune, elas vão perdendo a capacidade de responder adequadamente. Sim. Então, você junta as duas coisas, perda de taxa de eficácia da vacina, com o processo natural de envelhecimento, esses idosos estão mais suscetíveis ao adoecimento. Eu entendo. O professor Emílio preparou para a gente aqui com muita simpatia um material realmente que nos ajuda a compreender melhor a situação da Covid-19 aqui no estado do Piauí. Por gentileza, Rafael, pode começar a soltar o primeiro material, porque nós vamos falar sobre essa necessidade de estarmos sempre atentos, porque a pandemia não acabou. Vamos aqui ao nosso telão, Rafael. Tela toda, professor. Pode soltar então, Rafael. Nós vamos aqui ao nosso primeiro material, nós estamos vendo aqui uma questão de óbitos por Covid no estado do Piauí. A gente percebe realmente uma variação. Isso, esse é o dado que a gente analisou, o professor José Maria, meu colega da Universidade Federal do Piauí, analisou isso ontem. E o que a gente percebe aí nessa curva que está ascendente? São exatamente esses idosos acima de 80 anos de idade. Então, eles voltam a ser a maior proporção de óbitos no estado do Piauí. A gente tem aí todos os intervalos de faixa etária. Felizmente, nos jovens abaixo de 20 anos de idade, em outubro nós não tivemos nenhum óbito. Olha só. Mas entre esses idosos, a gente volta a ter a maior proporção de óbitos. E aí isso está relacionado com o nosso relaxamento. A gente foi melhorando a condição da pandemia, a sensação de relaxamento, a fadiga que todos nós estamos de há tanto tempo vivendo em pandemia, e a gente está deixando de tomar as medidas que a gente chama de não farmacológicas. É preciso que a gente chame a atenção do telespectador. A vacina é sim a nossa principal arma para vencer a pandemia, mas ela é associada às medidas não farmacológicas. O uso correto de máscara, distanciamento físico, a higienização frequente das mãos. A gente não pode ainda relaxar dessas medidas. Próximo material, Rafael, por gentileza, pode soltar. Estamos continuando a falar sobre óbitos por Covid no estado do Piauí, professor. O que a gente está vendo? Isso, esse é um dado, é o que a gente chama de série histórica. A gente está vendo todo o período de pandemia nesse dado. Sim. Então, a gente verifica o pior momento em 2020, em julho de 2020. Esse pico que o telespectador pode ver aí na tela é exatamente abril, sim, aquelas 1.061 óbitos, e depois, em números absolutos, uma queda. Essa queda acompanha a imunização completa da população. À medida que a gente foi ampliando a imunização completa da população, os números de óbitos foram reduzindo e agora, no último mês, no mês de outubro, a gente volta a ter um aumento, ali no cantinho, lá na pontinha, um aumento desse número de óbitos aqui no estado do Piauí.
Antes do senhor entrar aqui ao vivo em nossos estúdios, estávamos acompanhando uma matéria que realmente nos falava sobre essa questão da dose de reforço que foi anunciada pelo Ministério da Saúde como liberada para todos os adultos a partir de 18 anos no Brasil, sendo que essa dose deve ser feita após 5 meses da tomada da segunda dose. Como é que o senhor observa essa medida? Ela realmente é uma das mais efetivas? Ela é a necessária para este momento? Lívio, os dados científicos, os estudos científicos estão mostrando que sim, nós vamos precisar de uma dose... Por conta do que o senhor falava, da queda do potencial de imunização. Isso, nós vamos precisar de uma dose de reforço. O que se discute é um percentual muito grande da população ainda não retornou para a segunda dose. Sim. Então a gente não pode deixar essa população para trás. Nós precisamos fazer busca ativa com essa população, porque a gente fez recentemente uma análise em Teresina pelas diferentes regiões da cidade. O que é que a gente percebe? As regiões mais periféricas, regiões mais pobres, têm uma menor taxa de retorno para a segunda dose. Sim. A gente não pode esquecer nunca, junto com uma crise sanitária, o país vive uma profunda crise social. As pessoas estão com fome, Lívio. E qualquer um de nós, se tiver que optar entre comprar 1 quilo de alimento ou pagar um mototáxi ou um transporte para ir se vacinar, vai escolher o quilo de alimento. Então, os gestores precisam considerar essa realidade social e planejar essa vacinação a partir dessa realidade. Não é, professor? Qual é a grande potência que Teresina tem? A nossa saúde, na estratégia saúde da família, na atenção básica, a gente tem uma cobertura de 100%. A gente tem agente comunitário de saúde, um profissional fundamental para a nossa saúde, para cada rua de Teresina. Verdade. Então, a gente precisa considerar, ouvir esses profissionais, ouvir os movimentos sociais, a associação de moradores e, junto com eles, traçar as estratégias. É muito provável, Lívio, que não haja uma única estratégia que vá abranger toda a cidade. Então, é preciso considerar as realidades e, junto com esses profissionais, traçar as melhores estratégias para a gente fazer uma busca ativa de braços que ainda não foram imunizados, para que a gente possa os que estão em maior risco, né, professor? Proteger principalmente essa população mais vulnerável da nossa sociedade. Vamos voltar aqui também mais uma vez ao material produzido pelo professor Emídio. Vamos lá, Rafael, pode soltar o nosso próximo material que nos ajuda a compreender a evolução da pandemia. Mais uma vez, óbitos por ano e idade no estado do Piauí, professor. Exato. Nesse caso, a gente está comparando o ano de 2020 com o ano de 2021. A gente já viu isso, que o ano de 2021 foi muito pior do que o ano de 2020. Parecia até uma outra pandemia. E isso serve de alerta, porque a doença também tem um caráter cíclico. Todo mundo que está em casa sabe que tem um período do ano que a gente gripa mais. Verdade. Quando eu falo de caráter cíclico, é isso. A Covid também tem um caráter cíclico. Da própria doença, a gente não pode relaxar. Se a gente relaxar, a gente pode perder de novo o controle e voltar a ter esse número crescente de casos aqui no estado com risco de ter variante do novo coronavírus. Que é a grande preocupação, porque essas variantes podem escapar, entre aspas, da proteção das vacinas que existem no mercado. Vamos ao nosso próximo material. Estamos tentando te levar a uma concepção melhor de que a pandemia não passou. Por isso, necessitamos de cuidado óbitos por mês, não é isso, professor? Isso demonstra aquilo que eu já disse. Essa ponta maior lá é abril desse ano. Foi o caos. A gente lembra, Lívio, que em abril nós tivemos fila por leitos de UTI. Chegamos num momento de 164 pessoas esperando por leitos de UTI. Então foi um momento caótico no Brasil inteiro e também no Piauí. E aí você percebe aí nesse gráfico de maneira muito clara, a gente começou a vacinar em maior proporção à população. A gente começou a vacinar no Piauí no dia 18 de janeiro. Sim. Abril, maio. Em maio, você já percebe uma queda importante. E essa queda vai acompanhando, a gente vai vacinando a população e diminuindo o número de óbitos. Agora, com essa perda de taxa de eficácia, com esse não retorno da população para a segunda dose, a gente volta a ter aí no finalzinho esse aumento do número de casos. Professor Emídio, nós estamos em uma situação, como o senhor bem nos falava no início de sua fala, de que realmente o brasileiro está cansado, está vivenciando uma fadiga coletiva por conta do uso de máscaras, de ficar retido em casa sem essa questão de uma saída mais livre, sem essa possibilidade de se aglomerar. O brasileiro gosta muito de estar próximo a outras pessoas, mas estados como Rio de Janeiro e Maranhão, bem aqui do lado, já começam a discutir a possibilidade da queda da máscara em ambientes abertos.
O estado do Piauí, por enquanto, garante que não vai aderir a essa prática. Timon também, de certa forma, já garantiu que não vai aderir a esta prática, mesmo tendo sido garantida por um decreto do governo do estado do Maranhão. É tempo, professor, de se esquecer a máscara, mesmo que em ambientes abertos. Esta medida pode garantir alguma segurança à nossa população, professor? É precoce falar nisso. A gente precisa olhar para outros países do mundo que fizeram isso precocemente e agora estão retornando medidas mais restritivas. A exemplo da Europa. Então a gente verifica, por exemplo, que a Holanda, veja bem, a Holanda que já vacinou, imunizou completamente 76% da sua população. Volta a ter medidas restritivas de uso correto de máscaras, de exigir passaporte de vacina para entrar em locais públicos de aglomeração. Então é precoce a gente falar nisso nesse momento, por quê, Lívio? A gente precisa garantir que, de fato, 2022, o próximo ano, seja um ano mais tranquilo, seja um ano com mais saúde para a nossa população. E a gente só vai garantir isso se nós mantivermos, ampliar a vacinação, ir atrás das pessoas que não voltaram para a segunda dose e manter as medidas que a gente chama de não farmacológicas, para que de fato a gente possa ter um ano de 2022 mais tranquilo, retornando às nossas atividades do dia a dia, do trabalho, da escola. Professor Emídio, muito obrigado pela sua participação. Queria ter muito mais tempo para conversar com o senhor acerca da pandemia do novo coronavírus, mas pelo visto realmente teremos sempre assuntos relativo à pandemia. Muito obrigado pela sua participação, sempre volte mais vezes, tá bom? Lívio, à disposição, e dizer para a população, se você está com algum sintoma de gripe, procure um posto de testagem, se cuide, se isole, para que a gente possa quebrar o ciclo de transmissão do vírus e efetivamente vencer a pandemia no nosso estado. Ok, professor, muito obrigado. Boa tarde para o senhor. Volte mais vezes, tá bom? Boa tarde.